Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui na nossa aula. Eu sou a nossa campainha de entrada. Isso mesmo, vamos começar a nossa aula. Eu sou a Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias, no componente Transformação de Matéria e Energia. Isso mesmo, a gente está trabalhando aí o aprofundamento que integra aí as ciências humanas com as ciências da natureza, chamada, olha aí na nossa telinha, nosso diretor vai colocar para vocês, olha lá, a cultura do solo, do campo à cidade, e nós estamos na unidade curricular 1, a unidade semestral, que chama-se o indivíduo e o ambiente. Somos 5 componentes, 5 professores diferentes aí, e eu sou uma delas que trabalha com vocês a transformação de matéria e energia. Tá certo? Então, olha aí para nossa telinha, nós vamos retomar o que a gente já viu anteriormente. Nós estamos na aula de desenvolvimento 3. Nós temos 4 aulas de desenvolvimento, 2 de introdução e 4 de sistematização, tá certo? As habilidades aí para o professor, né, que estiver nos assistindo a acompanhar, as habilidades da formação geral básica que a gente está trabalhando são essas aí que estão na telinha de vocês. O objeto de estudo da gente, especificamente para esta atividade, atividade 1 que nós estamos trabalhando, é o estudo da geotérmica, né? É um tipo de energia que vem, que é oriunda do solo, né? E a gente quer fazer o quê? Aproveitar esse calor que tem no solo e transformar em eletricidade, porque a gente sabe que os recursos de eletricidade, eles estão ficando escassos por causa do aumento da população, né? O aumento de produção de tecnologia, consome-se muito mais eletricidade. Então, a proposta é que a gente procure, né, mecanismos de transformar a energia de forma sustentável, causando menos impacto ambiental, né? E aproveite, por exemplo, esse calor, esse tipo de energia que o nosso solo oferece, tá certo? Vimos também nas aulas anteriores como que né? Como que precisa ser o solo, né? Em que lugares tem mais potencialidade. A gente está falando de potenciais, né? De lugares onde a gente pode fazer, por exemplo, uma usina geotérmica, tá certo? A gente viu que essas regiões, né, do nosso planeta que tem maior potencialidade são aquelas onde tem encontros de placas, né? Porque o calor que sai lá do solo pode chegar até a superfície por aí. Então, a gente tem alguns locais, né, aqui no nosso planeta que são mais propensos, tá certo? E a gente viu também que o Brasil, ele não tem essa potencialidade para usina geotérmica, né? A gente tem, sim, geotérmicas aqui no Brasil, mas o uso aí a gente fala que é de baixa entalpia, porque o calor aí, a temperatura dessa água que chega para a gente à superfície, não é alta o suficiente para gerar uma turbina, para girar uma turbina, para ter um aproveitamento para a eletricidade, tá certo? Porque nosso solo está sobre uma placa muito longa, né, muito extensa, é um solo mais antigo, então não tem potencialidade aí para esse calor chegar tão facilmente, embora haja projetos, né, para que isso aconteça. A gente viu aí nas aulas anteriores uma especialista contando essas coisas pra gente, tá bom? Então hoje a gente vai falar para vocês sobre a usina mesmo, né? Vamos supor então que a gente consiga construir uma usina. Quais os princípios físicos que a gente precisa conhecer para entender esse funcionamento. Olha aí na nossa telinha, ó. O objetivo da aula de hoje é relembrar os princípios físicos presentes na usina geotérmica até chegar ao gerador. Nós vamos parar no gerador porque na próxima aula a gente vai falar a partir do gerador, tá bom? Então olha lá, ó. Uma usina geotérmica. Veja, os reservatórios de águas subterrâneas, então dentro do nosso solo tem águas, né, na forma líquida, por exemplo, né, elas entram em contato com as rochas quentes, porque a gente sabe que lá no interior tem muito calor, então tem o magma, né, tem rochas e elas ficam superaquecidas. Então, quando a água entra em contato com essas rochas quentes, né, a elevadas temperaturas, por exemplo, mais de 150 graus Celsius, ela pode sofrer uma ebulição, né? Ela muda de fase, passa de líquido, né, para vapor. Tá certo? Então, o vapor de água sob alta pressão e alta velocidade, ela pode ser aproveitado de uma forma indireta. O que é indireta, né? Precisa passar por algum mecanismo. Então, este mecanismo é a usina geotérmica. Então, a usina geotérmica é a usina usada para retirar esse calor que está no solo, mais para baixo, e fazer, né, passar por todo um processo para que chegue na nossa casa na forma de eletricidade, tá bom?
bom? Então a gente fala que é o aproveitamento de forma indireta. A forma direta é só você utilizar a água quente que sai mesmo do solo, né? Como em alguns lugares aqui no Brasil tem, né? Nas termas dos Laranjais, por exemplo, Caldas Novas, em outros lugares aqui do Brasil, tá bom? Continuando aí sobre a usina, olha lá, ó, olha o que acontece. Bom, para acessar esses reservatórios, a água que está aí no fundo, né, perfura-se o solo e instala-se uma tubulação a fim de canalizar esse vapor de água a alta pressão e velocidade, isso é muito importante. E este vapor ele é conduzido aí até uma central geotérmica, tá certo? Até a usina que fica sobre o solo, né? Próximo dessa região aí, onde tem potencialidade de calor. Bom, na central, o vapor é direcionado até as turbinas, olha aqui o princípio físico, ó, que por sua vez passa a movimentar, então veja a transformação da energia térmica em energia mecânica, neste caso, né? Veja que eu anotei aqui para vocês, vocês podem tirar um print ou baixar esse material no repositório e grifar essas palavras aí, né? Então ali, quando o calor chega na turbina, há essa transformação aí de energia térmica em energia mecânica, tá certo? E aí essa turbina aciona um gerador. Aí daqui a um pouco a gente vai falar do gerador na próxima aula, né? E lá no gerador acontece a transformação em eletricidade, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais como acontece até chegar aí no gerador. Continuando, ó. E depois, ó, que a eletricidade é produzida aí nesse gerador, onde há essa transformação, ó, é térmica para mecânica na turbina e na turbina até o gerador, né, mecânica para eletricidade, tá bom? Ela passa por um transformador, olha aqui outro elemento, ó, o transformador é um outro elemento importante aí, porque o que ele faz, ó, quando a energia, essa eletricidade sai do gerador, ela sai com alta tensão. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouco sobre essa grandeza física, né? Alta tensão, alta quantidade de energia elétrica, tá certo? O potencial. Então, esta energia não daria para a gente usar imediatamente. Então, o que o transformador faz? Ó, ele altera essa tensão. No caso, ele reduz, né, essa quantidade de energia que chega, né, por meio de princípios físicos, que a gente vai conhecer depois. E depois de reduzida, ela passa para uma rede de distribuição até chegar à nossa casa, tá certo? E aí, pessoal, ó, após passar pela turbina, o que acontece com o vapor? Ó, ele volta, tá certo? Ele é conduzido a uma torre de refrigeração. Então, o vapor, ele tá a forma de água, na forma de gás a alta temperatura. Ele depois que roda a turbina, ele passa por uma torre, onde ele sofre um resfriamento, né, lá no condensador. E aí, o que acontece? Como a temperatura do vapor desce, ele vai se transformar em água novamente, tá certo? Até formar água líquida de novo. E aí essa água, ela é reinjetada, eu coloquei essa palavra, nem sei se ela é correta, tá? Este vapor, essa água, ela é reinjetada nas rochas de novo, ela volta para o solo para aquecer, virar vapor e girar a turbina, e a turbina mexer no gerador, ir para a rede de transmissão e recomeçar o ciclo. Tá certo? Então é assim basicamente que funciona uma turbina. Você saberia fazer um desenho dessas coisas que a gente falou? Tenta aí, como essa aula é gravada, você pode dar uma pausa e tentar desenhar isso, né? Desenhar o nosso solo, rochas quentes, a água líquida, transforma em vapor, passa por um tubo, o vapor vai caminhando, né? Ele está com bastante pressão, ele gira uma turbina, nessa turbina tem um acoplamento de geradores, ali no gerador acontece a transformação, né? Para a transformação de mecânica para elétrica. Depois que sai do gerador, passa ali por um transformador para regular a tensão, né? E depois do transformador vai para a rede de transmissão até chegar na nossa casa. Tenta fazer esse desenho, tenta fazer esse esquema, porque tem uma proposta aí depois da gente fazer uma animação, tá bom? Continuando aqui, ó. Como que deveria ser mais ou menos o seu desenho, ó, o seu esquema. Então aqui a gente tem uma imagem, né? Que eu tirei ali desse site. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui, né, nesta imagem, estas coisas. Então, olha aqui, ó. Esta parte que está mais escura aqui é a parte de baixo do interior do nosso solo. Então, em alguns lugares a gente tem, por exemplo, água líquida. Essa parte que está representada em azul, tá vendo? Então, esta água aí, em contato com essas rochas, ela começa a aquecer, e recebe calor latente. A gente viu na aula passada, né? Recebe calor
suficiente para transformar em vapor. Transformando em vapor, ó, este vapor ele começa a subir por essa tubulação aqui, ó, setinha branca. Esse vapor subindo em alta pressão, alta velocidade, ele faz essa turbina girar. Olha aqui, aqui a turbina gira, tá certo? Neste momento em que a turbina gira, né, acontece a transformação aí de energia térmica em energia mecânica, tá certo? Aqui tem um princípio físico. Então aí, nessa turbina tem um acoplado nela, né, aqui dentro, né, atrás, aqui nessa imagem não aparece, nós temos um gerador, tá certo? E aí esse gerador transforma aí este movimento da turbina em eletricidade, nós vamos ver na próxima aula. Bom, depois que o gás passou, ó, ele é canalizado, esse cano tá por trás, tá certo? Porque isso daqui é o nosso nossa rede de nosso condensador, tá certo? Então este vapor de vermelho chega no condensador, resfria, transforma em água de novo e volta para o solo e acontece tudo novamente, tá certo? E a outra parte que foi transformada em eletricidade passa aqui por transformadores, né? Onde a energia ela é colocada em tensão adequada, em quantidade energética adequada para a rede de transmissão, né? Enviar para as nossas casas e para o uso aí doméstico, industrial, o que for, tá certo? Então o nosso esquema poderia ser mais ou menos assim. Tá? Se você desenhou, você pode usar inclusive o Paint, né? O Paint, alguém fala Paint, outros falam Paint, para fazer essas animações. Ou se você é bom desenhista, faça a mão mesmo, né? Apresenta para o seu professor, tá bom? Continuando aqui, ó. Olha aí para nossa telinha. Vamos relembrar algumas coisas aí da formação geral básica, tá certo? Temos um simulador, que daqui um pouco o nosso colega vai colocar aqui pra gente, ó. Esse aqui é um simulador que vocês vão encontrar nesse link que tá aí. Então, ó, eu gostaria de pedir pro meu diretor mostrar isso, a minha e a tela ao mesmo tempo, ó. Então, aqui nós temos algumas coisas que vocês podem mexer, tá certo? Então, aqui você pode dar pausa. Aqui, ó, tem uma borrachinha, não sei se você consegue ver. Você apaga, olha, aqui aparece uma mensagem que você não pode mexer na temperatura. Aqui você pode reiniciar, tá certo? E aqui nesse lado, você tem controles aí de variáveis do gás. Quem são as variáveis de um gás? É o volume, você pode controlar o volume de um gás, né? Se você aprisionar, você pode controlar a pressão, né? O que é pressão? É força, né, sobre determinada área, e você pode controlar a temperatura. Só que sempre de 2 a 2, tá bom? Porque aí você fixa um e mexe em duas dessas variáveis para ver o que acontece com o gás, tá? Então vamos ver o que acontece aqui nesse simulador, ó. Aqui embaixo a gente tem um baldinho onde fala que você vai resfriar oferecendo energia, calor, né? Ou você vai retirar calor resfriando. Então tem uma parte aqui azul, que você vai baixar a temperatura, e uma parte vermelhinha que, se você subir, aumenta a temperatura, tá certo? Lá em cima tem um termômetro, ó, que tem as unidades de medida, tanto o Celsius quanto o Kelvin. Vamos ver em Celsius, tá? Quando a gente faz cálculo de laboratório, a gente usa a unidade Kelvin, mas aqui vamos ver Celsius, tá? E aqui do lado, nós temos um medidor de pressão, ó, em ATM, tá certo? ATM é a unidade de medida, uma das unidades de medidas de pressão, tá certo? E aí, ó, aqui embaixo você tem bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, né? As bolinhas azuis, elas são as mais pesadas, mais difíceis de se mexer, e as vermelhas, elas são mais leves. A gente vai pensar assim, as bolinhas azuis, elas estão um gás mais frio, né? O que é mais frio mexe menos, tá certo? E a vermelhinha é o gás do tipo mais quente, então ele mexe, ele movimenta mais, tá? E aqui, ó, o que a gente tem? Uma bomba, a gente mexe na bomba e as partículas, né, entram aí dentro desse mecanismo aí. Tá certo? Aqui do lado tem uma alça que você vai controlar o volume, ó. Você pode aumentar ou diminuir o volume, tá certo? Então repare no desenho, ó. Quando você tem um volume muito grande, olha como as bolinhas se movimentam, né? Quando você mexe no volume, quando você aperta aqui, ó, as bolinhas, dá uma olhada na pressão que tá acontecendo lá, ó. Quando você mexe aqui no volume, olha o que acontece na pressão. Aumenta, ó. E você pode escrever isso, inclusive, aí no seu caderno, né? Em um gás, se você deixa a temperatura fixa e mexe apenas no volume e na pressão,
quanto menor aqui o volume, né? Quanto você vai diminuindo o espaço, mais pressão, olha lá o número, mais pressão este gás faz. Então pensa que a água está dentro lá do nosso solo, né? Quando você canaliza esse gás, o que é? Você está diminuindo o espaço para ele andar. Então, quando você faz o gás passar por um tubo, ele começa a ficar meio que desesperado para movimentar. Então, ele começa a se agitar, ele começa a fazer mais pressão. Então, quando ele sai ali na tubulação, ele sai com muita pressão. Lembrando que pressão é força sobre determinada área, né? Então ele faz bastante força na turbina, a ponto dessa turbina começar a girar, tá certo? Então a gente pensa nisso. Ó, vamos deixar o volume e vamos mexer aqui na temperatura, ó. Tenho esse gás aí e eu vou começar a mexer aqui embaixo, onde tem um baldinho. Veja, vou subir aqui e ver o que acontece, ó. Subindo aqui, olha lá a pressão, ó, o que está acontecendo, ó. Aumentando a temperatura, veja que a pressão também aumenta, olha lá, ó. Aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Então, como o calor do solo é tão intenso, né? Ele vai fervendo aquele vapor de água, vai esquentando, esquentando, esquentando. Isso faz também com que o gás, ele aumente a sua pressão. Ele saia com mais força, né? Inclusive velocidade aí para girar a turbina, tá certo? Então, gostaria que vocês anotassem aí no seu caderninho assim, ó, as variáveis de um gás, né, para o estudo dos gases, a gente precisa considerar 3 variáveis, né? Pressão, a gente vai dizer, nos livros aparece com a letra P, temperatura com T maiúsculo e o volume. Então a gente fixa uma e vê o que acontece com as outras duas, né? E aí o que a gente pode concluir, ó? Aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Você pode escrever isso. Então, as duas grandezas aí, elas são diretamente proporcionais, né? Se você fizer o dobro de pressão, você vai ter o dobro de temperatura se você não mexer no volume, ou se você aumentar a temperatura ao dobro, o volume, a pressão também aumenta, né? Ou, se você não mexer na temperatura e considerar só o volume e a pressão, eles também são diretamente proporcionais, né? Quanto maior o volume, ou seja, quanto maior o espaço para um gás, menos pressão ele vai fazer, né? Mais livremente ele vai caminhar aí dentro desse recipiente. Então, o volume e a pressão aí, eles são também grandezas proporcionais, né? Maior o volume, menos pressão, é inversamente, tá? Quanto você aumenta o volume, né, vai deixando mais largo, menos pressão, né, o gás faz. Por isso a gente canaliza, pega esse gás e põe dentro de um tubo para o volume diminuir. Quando o volume diminui, a pressão aumenta, tá certo? Então, vocês têm que fazer essas considerações, mexer. Vou pedir para o nosso diretor colocar de novo no nosso slide. Mexer aí nesse link, ó, deixa aí para vocês o link para vocês utilizarem. Veja, a minha proposta é que vocês façam essas anotações sobre pressão, volume e temperatura, um estudo aí das variáveis de um gás, tá certo? Relembrado aí, mexa mais aí nesse material, tá bom? Olhando aí para nossa telinha, olha lá o que eu escrevi para vocês. Bom, vamos relembrar da formação geral básica, também o funcionamento de uma máquina térmica, porque essa usina, ela funciona como uma máquina térmica até esse vapor chegar lá em cima, tá certo? Olha o que acontece, ó. As máquinas térmicas absorvem o calor de uma fonte quente, quer dizer, neste caso a gente vai ter o gás, né, o ar, passando ali por uma fonte quente, que são as rochas, né, por meio de um condutor. Esse condutor é o gás. Então, você joga um gás frio, um gás ou um líquido num lugar quente. Então você tem uma fonte quente. E o que esse gás vai fazer? Ele vai retirar o calor dessa rocha, né, desse chão, e vai carregar este calor. Então uma máquina térmica é assim: você tem uma fonte fria, uma fonte quente. E aí você precisa de um condutor. Neste caso, a fonte quente é o solo. O que você faz? Você joga água lá dentro. Tá certo? Quando a água entra, ela retira o calor da rocha, né? E aí sobe
para a superfície, levando este calor, esta energia. Então, a água, o vapor, eles não são a energia, tá certo? A energia é o calor que é retirado dali da rocha. Veja que se não tivesse o líquido, né, a água para trazer esse calor, né, dessa fonte quente, dessas rochas quentes até a superfície, não seria possível criar uma usina, tá bom? Então é basicamente uma máquina térmica isso, né? Olha aí para nossa tela, ó. Então veja, as máquinas térmicas absorvem o calor de uma fonte quente por meio de um condutor, neste caso é a água, né? E transfere para uma fonte fria. Sobe, né? Esse vapor sobe até a turbina lá e quando chega lá na turbina encontra, depois de passar pela turbina, passa por um refrigerador, que é a nossa fonte fria, tá certo? Nessa passagem da quente para fria, parte desse calor é transformada em trabalho, quer dizer, parte desse calor, essa energia, é transformada ali naquele movimento da turbina e parte operando em ciclos volta, né? Não dá para você pegar todo o calor que você retira desse gás para girar a turbina. É um princípio físico que a gente vai conhecer agora. É impossível você pegar todo esse calor, toda essa energia e passar totalmente para a turbina. Então, parte desse calor, ele passa para a turbina. Quando o gás sair da turbina, ele já vai sair um pouco mais frio, né? Então, parte desse calor, ele é devolvido, tá certo? Então, olha aí na nossa telinha um princípio físico, os princípios físicos que regem isso aí, né? Lembrando que a gente está falando do calor que está saindo do solo até chegar lá no gerador. A gente ainda não está falando do gerador, tá bom? Então, olha lá, o primeiro princípio físico para funcionar isso daí é o seguinte, ó. Quando dois sistemas com diferentes temperaturas são postos em contato, o de maior temperatura é sempre assim, ó. Quem tem maior temperatura transfere energia, transfere calor para o menor. Então, a água desce mais fria, né? Por isso passa pelo condensador, desce uma água fria, encosta na rocha quente. Tá certo? Aí a rocha quente transfere a energia que ela tem para a água fria a ponto da temperatura da água e aumentando, né? Passa por calor sensível, virando calor latente, como a gente viu, e pá, começa a virar vapor. Tá certo? Então é sempre assim, quem tá quente oferece energia para quem tá frio. Tá certo? Este é a primeira lei da termodinâmica que a gente vai chamar de lei zero, tá? E isso acontece até as temperaturas ficarem iguais, tá certo? Essa troca aí. Então a água vai retirando o calor ali da rocha enquanto ela estiver em contato ou até a temperatura ficar igual, tá certo? Entendeu? Continuando, ó. Aí a gente vai para a primeira lei da termodinâmica que fala o seguinte, ó. A quantidade de energia inicial em sistema físico se mantém. No caso das máquinas térmicas, isso significa que o calor fornecido pela rocha, né, pela fonte quente, vai ser igual à soma. Vai ser igual à energia que foi passada para a turbina, tá certo? Que é o trabalho que ela vai realizar. Na física a gente vai chamar trabalho de movimento, tá certo? E a energia interna do sistema. Essa energia interna tem a ver com as partículas mesmo do vapor. Então aqui para mim, ó, o vapor de água tá com a sua energia, né? Tá com as suas partículas, estão com as suas partículas em bastante movimento, né? A temperatura a gente já sabe que é o movimento dessas partículas. Quanto mais calor a fonte quente oferece, mais essas partículas se movimentam. Então essa já é a energia interna. Então ela se movimenta até chegar na turbina. Então parte desse movimento serve para fazer a turbina girar. E parte volta para esse gás continuar se mexendo. Então esse princípio é importante, que ele fala o seguinte: pelo princípio de conservação de energia, que a energia não pode sumir, nem toda a energia que sai dali da rocha, ela é transformada em energia mecânica, porque parte faz a turbina girar e parte volta para as partículas para elas continuarem dar seguimento, né? A gente fala que é desperdiçada. E aí a gente fala que a energia inicial é a soma, então, desse trabalho, né, desse movimento realizado, mais a energia interna que as partículas continuaram a fazer. Até porque a energia interna de um corpo é a energia que todo corpo tem, tá certo? Nenhum corpo consegue ficar com suas partículas totalmente zeradas, sem movimento, tá? Então é sobre isso que é energia interna, este movimento interno aí que cada corpo tem
devido à movimentação das suas partículas, tá certo? Voltando aí para nossa tela, ó. E aí, por último, a nossa última lei aí que a gente vai falar hoje é que é impossível, então, transformar toda essa energia fornecida em trabalho, especialmente por causa dessa lei anterior, né? Então, parte ela vira trabalho, parte ela volta, né, continua como energia interna, portanto, é impossível, então, fazer totalmente uma transformação de energia térmica, tá certo? Que não é possível controlar tudo nas variáveis de um gás, tá certo? O gás, inclusive, ele ocupa o espaço que ele tem, né? Então, se ele tiver mais espaço, ele faz menos pressão. Quando você diminui o espaço, ele pode fazer mais pressão, né? Se você aumenta a temperatura, ele agita mais e faz mais pressão. Caso você diminua a temperatura, ele continua movimentando menos ainda. Tá certo? Então, a gente tem que pensar, por causa dessas variáveis do gás, a gente não consegue, então, controlar todo o aprisionamento do gás e nem toda a energia que é retirada ali do nosso solo, tá certo? Continuando aqui, olho para nossa telinha, estamos quase acabando. Então, vamos tentar reescrever o que a gente sabe aqui, olhando para essa imagem. O que essa imagem pode dizer para a gente? Olha lá, ó. Então a gente fala o seguinte: o calor é uma fonte, o solo é uma fonte de calor, pensando na máquina térmica, né? Que ao contato com a água, tá certo? Que é mais fria, esta água retira o calor da rocha, que está quente, né? Transforma-se em vapor. Este vapor sobe até a turbina. Parte dessa energia, que eu vou colocar aqui Q de quantidade de calor, parte dessa quantidade de calor é utilizada para fazer a turbina girar, né? E parte aí, ela é transformada ela volta como energia interna, né? Então, o calor fornecido aí é a soma do trabalho realizado e energia interna, que na física a gente chama de U. Então, parte da energia do calor é transformada em movimento e parte, ela é desperdiçada e ela é colocada aí como a energia das partículas do gás para ele voltar. Aí ele passa lá no condensador, resfria de novo, volta, né, para o solo e recomeça todo esse processo, tá certo? Então vocês podem dar uma pesquisada, tentar escrever melhor. Eu vou deixar aqui na telinha uma forma que eu escrevi para vocês, olha lá, ó. Deixa eu apagar aqui, que na verdade tem... Deixa eu ver se eu consigo apagar todo o slide. O solo do planeta vai ser a fonte de calor, né, a fonte quente, que em contato com a água provoca uma alteração na sua temperatura, inclusive no seu estado físico, transformando em calor. O vapor de água aprisionado, ele é canalizado, porque quando ele é canalizado aumenta a pressão, não é mesmo? Aí transfere essa energia para a turbina. E aí, ó, essa turbina passa a movimentar, realizando o trabalho, e depois o gás, você pode escrever aqui, ó, tem um problema aqui, né? E depois o gás volta ao sistema, tá certo? Então, olha aqui, ó, parte é transformada em trabalho, parte, né, fica com o gás como energia interna e ele volta ao sistema. Quando ele passa pelo condensador novamente, ele resfria, né, reduz a temperatura. Isso aqui no caso é uma perda de calor, não é mesmo? E aí ele volta na forma líquida para o chão, para a terra, para recomeçar o ciclo. Eu coloquei uns aplausos aí pra gente, um aplauso inclusive aqui pra mim, porque deu um trabalho para interpretar isso daqui. Deixa eu apagar, que nós estamos então no fim da nossa aula. Agora com vocês, ó, olha aí para nossa telinha o que vocês têm que fazer. Volte ao simulador, né? Tente registrar todas essas coisas que eu falei para vocês, suas percepções, princípios físicos, façam esquemas, mapas, essas coisas aqui. Usem a criatividade, tá certo? Isso é o que fica para vocês e o seu professor trabalhar aí em aula. Tá certo? E aí também nós temos, vamos deixar para vocês um slide aí com várias referências. A primeira referência aí é um artigo sobre a revista Espaço, é um artigo da USP, tá certo? Tem uma animação, tem um documentário e tem uma atividade experimental sobre máquina térmica, se você quiser fazer. Tá certo? E eu vou ficar por aqui com vocês hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, depois que passa pela turbina e vai ao gerador, o que acontece. Tá certo? Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigada.